Mais uma live. Opa, só acender a luz aqui que eu acho que vai ficar melhor. Perfeito. Melhor. Vamos lá. Quem estiver chegando aí, já digita o número 1 para eu saber que você está aí. E principalmente, digita o número 1 se você estiver me vendo e me ouvindo com qualidade. Por favor, que eu já começo a nossa live com conteúdo, efetivamente. Bacana, fala Eduardo. Beleza? Legal, o Eduardo já chegou aí. Vamos aprender a como manter a calma em meio a uma discussão. Isso é um presente, hein? No meio de tanto estresse e tanta discussão que a gente enfrenta durante o dia, né? Eduardo, fala pra mim, de onde você é? Deixa seu comentário aí, de que cidade que você é? O que você faz? Pra gente se conhecer melhor. Bacana, de Salvador. Legal. A internet aproximando distâncias, né? Eu tô aqui em São Paulo, você em Salvador, e a gente pode se conectar, passar mensagens, conversar. Legal, estudante de engenharia. Engenharia o quê? Engenharia civil, Eduardo? Engenharia civil, engenharia do quê? Civil é punk, hein? Tem um amigo meu que, olha, penou para concluir esse curso. Uau, civil, coragem. É bem difícil, né? Esse é um curso bem difícil mesmo. Então vamos lá. Seguinte, vamos falar então como manter a calma em uma discussão. Primeiro, eu acho interessante a gente entender a dinâmica do que acontece numa discussão em grande parte, né? Em grande parte, o que acontece durante uma discussão é uma série de ofensas que não necessariamente fazem sentido. Ou até, vamos colocar, não ofensas, mas vamos colocar exigências. A gente muitas vezes, como acontece, né? Tipo, ao invés de eu chegar e falar do meu problema, eu muitas vezes começo a falar, mas é porque você fez aquilo, é porque você é assim, é porque você é assado e blá, blá, blá. Não é verdade? Em grande parte, então, vamos pensar no seguinte ponto. Vamos pensar que num relacionamento amoroso, se a gente entra dentro de uma discussão, em grande parte nós começamos a falar sobre problemas passados, sobre o que você é. Ah, não, mas é que você é assim, não dá pra conversar com você, isso aqui lá, não sei o que 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 lá, né? E por mais que a gente entre nessas discussões pensando assim, ó, eu vou manter a calma, não vou me estourar, eu vou ficar tranquilo, eu não vou, enfim, ofender, vou levar isso de forma bem amena, a gente não consegue. A calma é muito difícil de se manter, né? E aí, quando a discussão começa falando de A, as pessoas começam a discutir, daqui a pouco estão falando de B, de C, de D, de E, de F, de G, de H, e esquecem que a questão era a. As pessoas esquecem o que elas começaram a discutir, daqui a pouco elas não estão se falando, elas não se gostam, mas o motivo caiu no esquecimento, elas não sabem o que elas efetivamente quiseram resolver, né? Vamos lá, como eu aplico na minha vida e como eu resolvo e mantenho a calma nesse tipo de situação, né? Primeiro, um ponto muito importante que eu levo em consideração, que eu falo bastante, tem frases no Instagram falando disso, eu já fiz live inclusive falando sobre isso, é não levar nada pro pessoal. Primeiro ponto, certo? Então, dentro de uma discussão, quando você é ofendido, quando a pessoa fala mal de você, fala que você é ruim pra ela, fala que você... Enfim, qualquer coisa naquele sentido, né? Você é uma pessoa desagradável, que seja, enfim, que não dá certo nada com você, que a culpa é sua, não leva pro pessoal, por quê? Porque quando você leva pro pessoal, primeiro, você valida, você acredita que aquilo é verdade em certo ponto. Porque se a pessoa tá levando pro pessoal, é porque incomodou. Se incomodou, é porque ela não tem certeza de se isso é realmente parte da vida dela, tá? Então, poxa, se eu, por exemplo,
Vamos até pegar por esse sentido. O Neymar. O Neymar é um jogador excepcional. Excepcional. E, por exemplo, quando ele se irrita com alguma ofensa da torcida que ele não joga bem, ele leva pro pessoal. Poxa, então quer dizer que cortaram alguma coisa aí? Eduardo, você tá me vendo ainda? Acabou aparecendo que tá um sinal fraco para mim aqui. Quem tiver aí, se tiver tudo tranquilo, só digita o número 1, que aí eu já dou sequência de exatamente onde eu parei. Perfeito. Então é o seguinte, ó. Então da mesma forma que se o Neymar começa a discutir com a torcida porque ele tá levando o pessoal, poxa, não, eu acho que eu jogo bem, é lógico que eu jogo bem. Ele tá levando pro pessoal, então quer dizer que ele no mínimo duvida. Porque se ele tá duvidando, porque se ele tá querendo comprovar com palavras, é porque ele não tem certeza que os atos dele estão comprovando aquilo. É porque ele não tem certeza que o jogo dele, que a estratégia de jogo dele tá funcionando. Porque senão, ele não falaria nada. Só que aí, esse é o primeiro ponto. Então não levar pro pessoal, não acreditar assim, ó. As pessoas têm as suas próprias inseguranças, têm suas próprias questões para resolver, de inveja, de perturbação emocional, e aí eu não preciso levar para o pessoal, preciso ficar tranquilo em relação a isso, né? Mas até levando em consideração, por exemplo, o caso, muitas vezes eu discuto com alguém, quando alguém me ofende, e não necessariamente eu duvido da minha capacidade. Mas eu tenho um pensamento assim, que aí agora é o segundo ponto, né? Eu tenho um pensamento assim, eu vou me vingar dessa pessoa, ela não pode vir aqui falar para mim. E olha, isso, nossa, eu sofri muito com isso. Muito, mas muito, muito, muito. Que é, quando alguém te xinga, quando alguém fala alguma coisa, a nossa reação instintiva é se defender, certo? Como eu faço geralmente a minha defesa? Batendo. Em grande parte a gente aprende a se defender dessa forma, a bater. Então esse é o grande problema. E é esse o principal ponto que nós sofremos na raiva, né? Que é, ao invés de eu manter a calma, eu sou extremamente raivoso porque eu quero... Bateu, levou, bateu, levou, bateu, levou, certo? Então o segundo ponto é o ego. É o ego. Logo, eu não duvido da minha capacidade. Eu não estou levando o pessoal, logo eu não estou duvidando da minha capacidade. Mas o meu ego, ele se sente ofendido e ele quer se defender. Ele quer se defender. E muitas vezes, se a pessoa fala assim, você é desagradável, eu falo, então peraí, você que é desagradável, você que é assim, você que fez tal coisa e por isso eu agi de tal forma. Então, em grande parte, essa ofensa, o fato da gente não manter a calma na discussão é porque nós inflamos o nosso ego. Opa, tô vendo curtida do Mazão aí, legal. Ricardo, fala Ricardo. Que bacana. Inclusive, dá um curtir pra mim, porque aí primeiro que eu adoro ver esses joinhas azuis subindo e principalmente porque eu sei que vocês estão gostando do que eu tô falando. Então, quando vocês verem uma coisa, poxa, isso aí faz sentido, dá um like que eu vou acreditar e sem precisar parar, né? Que vocês realmente estão gostando da live, ok? Então, continuando aí do ponto que eu tava, então quando o nosso ego, então tem dois pontos, certo? 2 pontos. Ou eu duvido por exemplo, alguém me xingou, Thiago, você é incapaz, por exemplo, Thiago, você é um péssimo professor. Ou eu duvido que eu sou um bom professor, aí por isso eu reajo e, sei lá, ofendo aquela pessoa também, ou eu penso assim, eu não vou deixar essa pessoa falar assim comigo, porque se eu deixar essa pessoa falar assim comigo, como é que vai ser daqui pra frente? Todo mundo vai me desrespeitar, não é verdade? Então a gente tem essa questão de dominar a situação, muitas vezes na base da porrada, certo? Porrada figurativa, né? Não agressão física, mas agressão verbal, que é muito pior até, porque ela muitas vezes tende a perdurar mais e ter, sei lá, muitas vezes até menos volta, né? Então, qual é a minha estratégia de como manter a calma? Falei de 2 pontos, os 2 pontos que destroem uma discussão. Levar para o pessoal, desacreditar do seu ponto e o seu ego, defender o seu ego, que se encaixa, os dois são muito parecidos, tudo bem? Vamos lá, qual a minha estratégia de como manter a calma em uma discussão e ter bons resultados? Como que eu faço para manter a calma em uma discussão e manter bons resultados, tá? Primeiro ponto, quando você for conversar com alguém, tenha clareza do que você quer resolver. Clareza. Como assim? Exemplo, vamos supor que você quer
sei lá, discutir com algum cliente, se eu discutir de forma passiva, né? Discutir a qualidade do atendimento do seu serviço, ok? Então você vai falar da qualidade do atendimento do seu serviço. Ponto. Você tem que ter clareza sobre isso. Se você vai conversar com a sua namorada, porque você está insatisfeito, porque ela chega tarde, sei lá, da faculdade, não sei, você vai discutir isso com ela. É isso que você vai discutir com ela. Você não vai discutir porque que ela saiu cedo, você não vai discutir porque ela está no grupo de WhatsApp X ou porque qualquer outra coisa aconteceu. Você não vai. Você tem que ter clareza do objetivo da discussão. E eu já vou deixar bem claro por que isso, tá? Porque é o seguinte, quando você tem clareza, você não fica pulando de galho em galho. E para você entender bem esse ponto da clareza, é mais ou menos o seguinte. Vamos supor que você saia da sua casa para ir para o shopping comprar uma calça jeans. Quando você chega no shopping, você vê trocentas lojas, você vê trocentas ofertas. Quando você começa a andar, você acaba sendo conquistado por grande parte das ofertas que estão sendo mostradas para você. E aí, do nada, quando você saiu para comprar uma calça jeans, você volta com uma calça jeans, 4 camisas, enfim, você comprou um monte de coisa. Por quê? Porque você não saiu com foco claro de que você ia comprar apenas a calça jeans. Voltando para a discussão, é a mesma coisa. Se você não tem clareza do ponto que você quer resolver com aquela pessoa, você vai ser puxado por ela para vários outros problemas. Tanto que é só analisar qualquer discussão de amizade, de namoro, até de clientes, por mais absurdo seja. A pessoa vem para falar de uma coisa, daqui a pouco vocês estão discutindo uma coisa totalmente diferente e não teve solução nenhuma. Nenhuma, tá? Então o primeiro ponto é clareza. E olha, na empresa, como que eu fazia isso? Tá? Como eu faço isso quando eu vou atender alguém? Primeiro, eu pergunto para a pessoa o que exatamente ela quer resolver comigo. Quando ela me diz o tópico do que ela quer resolver comigo, eu escrevo. Só que assim, ou eu escrevo num papel e deixo do meu lado, para quando eu ver que eu fugir daquele assunto, eu olhar, opa, é isso que eu vim resolver. Não é o A, é o ponto A, não é o ponto B, tá? Ou, se eu estiver na frente de um computador, eu escrevo numa nota. Eu abro o bloco de notas e escrevo lá o que eu quero resolver. Seja cancelamento, atraso de parcela, elogio, qualquer coisa. Eu resolvo aquilo, tá? Então, primeiro ponto, clareza, certo? Segundo ponto, quando você for tomado pela necessidade, agora é o ponto principal da sacada aqui, tá? Quando você for tomado pela necessidade de sair daquele ponto, ou seja, a pessoa veio falar de A, mas ela começa a te ofender de B, de ofender de C, e por aí vai, D, E, e por aí vai. Ela começa a falar de N possibilidades, tá? O que você vai fazer é simples. Você vai ficar quieto até esperar a sua vez de falar, ok? Chegou a sua vez de falar, você não vai falar de B, você não vai falar de C, nem de D, nem de E. Independentemente de ela ter falado, você vai falar de A. E sabe o que é mais engraçado? Você pode até me perguntar assim, falar assim, mas Thiago, se eu ignorar tudo que ela falou, ela vai se sentir ofendida, porque ela vai pensar que eu não estou escutando o que ela falou. Só que não é assim que as coisas funcionam, não é. Muitas vezes, as pessoas, para defenderem A, elas começam a te culpar por vários outros pontos, só que só você ceder em A. Ok? É a mesma coisa que um namoro. Muitas vezes o namorado para a namorada ou a namorada para o namorado começa a falar assim, mas eu não gosto que você faz isso, aquilo e o outro. Só que o problema real é isso. É só o ponto A. Não é o B, o C, o D, o E e o F. Não é. Então quando você ignora aqueles pontos, você não está desrespeitando ela. Você está respeitando você e o seu tempo. Olha que legal, olha que interessante. Você está respeitando você e o seu tempo. E quando você fala do ponto A pessoa já se sente satisfeita com aquilo. Ok? Então isso é muito importante. Quando você tem clareza e você mantém o foco naquilo que você definiu, você resolve a discussão. Certo? Agora, finalizando. Thiago, ok. Mas a pessoa me ofendeu tanto, me falou tanta coisa que eu não consigo ignorar. Eu não consigo, eu sou tomado pelaquela necessidade, por aquela raiva de querer rebater o que ela está me falando. Quando alguém me ofende, eu não tenho papo na língua não, cara. Eu quero falar, mas como? Quem você pensa que é para falar assim comigo?
muito tempo eu tive esse mesmo pensamento, eu justificava esse pensamento falando isso. Se eu deixar tal pessoa falar comigo, o que será daqui para frente? Olha, o que eu penso hoje? E dá muito certo. Eu penso o seguinte, quando eu sou tomado pela raiva, quando eu tenho aquele que eu passo, que eu tô fazendo exatamente isso aqui, eu passo a mão na testa e falo, mano, caramba, não acredito que eu tô passando por isso. Sabe o que eu penso? Eu penso o seguinte, eu vou deixar o meu ego vencer ou o meu resultado vencer? Porque assim, quando você escolhe pelo ego, você tem uma conquista momentânea. Você sente aquela paz de ter retrucado. Mas passa um tempo, alguns minutos, algumas horas, alguns dias, você se arrepende. Você fala, poxa, eu não devia ter falado aquilo. Ai, mas puta, por que eu fui criar esse problema? E qual é o outro ponto? O resultado você não teve. Então, quando você chegar naquele ponto crucial de decidir abrir a boca para resolver ou não, faça essa pergunta para si mesmo. Eu vou defender meu ego, que não vai me levar a nada, porque não te leva a nada defender seu ego. A pessoa não vai mudar só porque você rebateu, não vai. Ela vai aprender muito mais se você focar no resultado da sua discussão. Focar no que realmente vocês quiseram resolver. E isso traz uma clareza para você e uma calma, porque a sua rendição, ou seja, você se rendeu. Tudo bem, deixa ela falar. É mais ou menos isso, né? Deixa ela falar, você se rendeu. Ao invés de você pensar assim, eu me rendi por covardia, você se rendeu por estratégia. Olha que diferença. Você se rendeu por estratégia. Quando você fala assim, eu não vou deixar essa pessoa falar assim comigo porque eu sou melhor, você está sendo melhor justamente por não cair no jogo. Olha que fantástico. Olha a diferença de pensamento. Olha a diferença de pensamento. Então, todas as vezes que você ceder, que você manter a calma perante uma situação adversa, pense assim, estou agindo por estratégia e porque eu estou sendo superior a ela neste momento. E isso vai te dar um prazer contínuo, não momentâneo. Prazer contínuo e não momentâneo. Quando você retruca, você sente aquele prazer, soltei, me defendi. Só que ele passa. Agora, quando você engole e pensa que você foi estratégico e que você venceu o seu primeiro desafio, você já se sente bem de cara, porque você foi estratégico, você é inteligente, cara. Você foi malandro, você sabe como a mente do ser humano funciona. E na sequência, o seu prazer continua, porque você mantém aquela história. Você resolveu o problema. Você não tem mais esse problema. Você não tem mais esse problema. Você resolveu. E você evoluiu. Esse é o mais importante. E eu te garanto que das trocentas discussões que eu tive antes de ter esse conceito, meu resultado era trocentas vezes negativo, porque eu saía bravo quando discutia com as pessoas. E o pior, eu me sentia mal porque eu falava, poxa, eu fui enganado por ela, porque ela simplesmente me distraiu a tal ponto que eu nem resolvi o ponto A. Olha que porcaria. Tá? Então é assim que eu mantenho a calma. Ego ou resultado? Resultado. Mas eu estou sendo covarde? Não, eu estou sendo estratégico. É muito diferente do que você pensa que é a verdadeira essência da rendição. Rendição estratégica. Essa foi a minha sacada de hoje. Gostaram? Se vocês gostaram, dá o seu like aí e digita sim. Gostei, Thiago, sim. Ou não gostei, Thiago. Foi mais o mesmo. Enfim, não vou conseguir aplicar. Ou não, ficou mal explicado. Põe aí sim ou não. E dá uma chuva de like aí pra gente ficar feliz também. Que eu adoro ver esse azul. Deixa eu tomar um gole. Bacana, Ricardo. Show. Maravilha. Boa, Mazão. Mazão, essa aí é a continuação da sacada de ontem, hein? Da sacada de quem estava na sacada de ontem. Se você não estava, busca lá.
que é como Mister de Israel encantou a princesa da Inglaterra. Tá? E o que a gente pode aprender com isso? Então é praticamente a sequência, né? Quando a gente está no meio de um conflito, que é o nosso maior mal do século, né? Os conflitos, as pessoas trazendo a gente muitas vezes para aquela, enfim, para aquelas situações que não te levam a nada, né? Nós conseguimos vencer assim, de forma indireta e sutil. Certo? Pessoal, tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar? Adoraria ouvir vocês e já tratar. Bacana, Amazão, aguarda as próximas. Eu aguardo vocês nas próximas também, hein? Certo? Legal, legal. Ó, então eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizar. Galera, amei vocês comparecerem. Espero de verdade que essas lives estejam fazendo grande diferença na vida de vocês, como faz na minha, certo? E deixe o seu comentário na sequência, mesmo eu saindo da live, eu permaneço no Facebook, vendo o desempenho, vendo se vocês gostaram, se vocês gostaram. E claro, se não gostou, tem total direito de me falar, porque é assim que eu evoluir. E se gostou, claro, confirma, porque aí sim eu também me sinto motivado a continuar com esse projeto que eu cada vez amo mais fazer. Certo? Grande abraço, ótima sexta para vocês. Sábado e domingo aproveitem bastante. Quiçá eu faço uma live no final de semana aí de surpresa e conto com a presença de vocês. Grande abraço e até a próxima!